Inclusive ia dizer, esta é a última advertência que Deus manda para os habitantes da terra. Depois de Apocalipse 18, não há nenhuma mensagem mais para o mundo. O resto são só profecias dizendo o que vai acontecer quando Jesus voltar. Portanto, esta é a advertência final que deve ser pregada e é o que dá nome ao ministério. Ministério quarto anjo, porque é o último anjo do Apocalipse, advertência final, porque prega a mensagem final aos habitantes da terra. Amém? Amém. Então, irmãos, que possamos todos nós ser estas vozes, este anjo que prega ao mundo a advertência final. Convido vocês a abrirem comigo em Lucas capítulo 21. Vamos deixar as Bíblias abertas enquanto eu aguardo aí o sinal do Cândido para nós darmos início a este momento, né? Lembrando, irmãos, que essas ocasiões de feriado sempre são ocasiões boas para evangelismo. Depois dessa, a próxima que nós temos é o Natal. Nós vamos desenvolver, com a graça de Deus, um folheto específico sobre o Natal. Peço a vocês que orem por esse projeto. Amém? Amém. Já estamos no ar, Cândido? Ok. Queria saudar a você que nos assiste pela internet, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a todos. Nós estamos reunidos na igreja, já estivemos orando, estudando a palavra, louvando a Deus, e agora chegamos a esta segunda hora do culto que é transmitida ao vivo. Convido você para fazer a tua oração silenciosa, pedindo a Deus entendimento sobre a palavra, e que abra conosco em Lucas capítulo 21, para a leitura que se inicia no primeiro verso. Diz aqui que Jesus, quando estava no templo, obviamente, olhando, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Alguém saberia me dizer por que, embora aquela mulher desse menos em valor, por que Jesus disse que ela deu mais do que os outros? Porque Deus do céu com o coração. Amém. Porque ela deu com o coração, e com o coração ela deu tudo. Amém? Sabe, Deus está preocupado com a nossa entrega pessoal a Ele. A nossa entrega é completa ou a nossa entrega é parcial? Ela deve ser entregue. O coração não pode ser entregue em parte. Ele tem que ser entregue totalmente ao Senhor Jesus, para que então Ele molde a nossa vida e nós sejamos santificados e preparados para o céu, para o reino. Essa é a razão pela qual Jesus disse que a viúva deu tudo. Eu sei que palavras como essa são pervertidas hoje em dia e são usadas para que as pessoas ganhem dinheiro, dizendo: olha, você tem que entregar tudo que está na tua carteira, tudo que você tem de patrimônio. O propósito de Deus não era esse. Deus não quer que você tire da boca dos seus filhos, né? Ou que você deixe de honrar teu pai e tua mãe, que são já de idade, e aí você diga: entreguei tudo para a igreja. Ora, Deus não vai ficar satisfeito com isso. Em primeiro lugar, você deve olhar por aqueles que precisam do teu auxílio. E aí você faça uma oferta responsável. A oferta responsável é aquela na qual o teu coração está, porém você está dando sem tirar da boca daquele que depende de você. Entende? Então, sabe, irmãos, nós vamos ter o privilégio agora de devolver o dízimo e de ofertar para o Senhor. Que nós possamos fazê-lo, mas que façamos com responsabilidade. E eu queria aqui apenas comentar algo, tá? Eu não quero forçar ninguém a dar ofertas, mas é porque ontem eu conversava com o nosso pastor lá na África, o pastor João Carlos, e nós temos um folheto que foi desenvolvido. O título do folheto é: Você ganhou um descanso. Saiba como aproveitar um verdadeiro dia da família.
fala sobre o dia de repouso estabelecido por Deus. E conseguimos, com uma gráfica que imprime em papel jornal lá na África, um preço muito acessível, numa promoção que vai até dia 5 de novembro. Nós teríamos que fechar se fosse o caso. Eles fazem 250 mil folhetos por $1.900. Né? Para vocês terem uma ideia do que isso significa, para fazer 50 mil folhetos, eles cobram $1.300. Então, realmente é assim, um desconto muito interessante. Né? Eu coloco para os irmãos, porque se alguém se sentir tocado, né, e esse recurso vier, nós teremos a oportunidade de fazer essa quantidade de folhetos. Ao mesmo tempo, peço orações por Moçambique, porque o país está em guerra civil, que já eclodiu, e a guerra ela está muito próxima de onde estão os nossos irmãos na cidade da Beira. As pessoas já estão se refugiando na cidade, porque a oposição já está tomando posições no campo. Há saques, né, por parte da oposição para financiamento de guerra, etc. É um momento no qual aquele povo precisa de Deus. Né? Então você que deseja apoiar essa obra, amém, que assim o faça. Se você nos assiste por internet, eu te dou duas opções. Se você desconfia e pensa que às vezes nós podemos estar querendo dinheiro, eu te recomendo então que você mande um Western Union para Moçambique em nome de João Carlos Gaspar Pereira. Depois só mande um e-mail para nós dizendo que você enviou o Western Union para ele. A gente tem que informar o pastor João Carlos de que o Western Union foi enviado para que ele possa levantar o dinheiro diretamente em Moçambique. O nome dele é João Carlos Gaspar Pereira. E agências de Western Union encontram-se nas principais capitais brasileiras. Ou então, se você confia, pode enviar para nós. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br e nós vamos te dizer como você pode fazer. A propósito, você que dizima e oferta conosco, pode solicitar o relatório de aplicação dos recursos para que você saiba em que está sendo aplicado o teu dízimo e a tua oferta. Amém? Vamos cantar juntos e enquanto nós cantamos, nós vamos ter a oportunidade de devolver o dízimo e a oferta. Né? Cândido, temos aí o hino 18 à disposição? Vou pedir a minha pequena filhinha, pega lá na carteira do TAP, a mamãe sabe onde está separado ali, para colocar no envelope. Né? Quem sabe pode cantar junto, amém? Meu melhor momento
foi quando o encontrei, meu melhor momento. Vamos orar, pedir as bênçãos sobre os dízimos e as ofertas, também sobre os ofertantes e aqueles que não puderam ofertar. Santo Deus, nós queremos te agradecer pelas tuas bênçãos. O Senhor não tem faltado para conosco. Amém. Temos o pão, temos o que vestir, e também, Senhor, o Senhor nos deu aquilo com que contribuir com a tua obra. Amém. Muito obrigado, a Deus. Amém. Senhor, abençoe estas contribuições. Amém. Que elas sejam, Senhor, administradas segundo a tua vontade. Amém. Com sabedoria, para o avançamento do teu reino, Senhor. Amém. Que todas as partes da tua obra possam ser abastecidas. Amém. Senhor nosso Deus, abençoa os ofertantes e dizimistas. Amém. Prospera as suas mãos, Senhor. Prospera segundo o Senhor entende ser o melhor para cada um. Amém. Aquele que deve ter muito, que assim seja. Aquele que deve ter pouco, amém. Mas que não haja falta para ninguém. Amém. Tenhamos o suficiente para a nossa família e para auxiliar aqueles que precisam. Amém. Senhor nosso Deus, venha estar conosco também nesta segunda hora. Abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui para receber a palavra e que por qualquer motivo não ofertaram ou dizimaram. Abençoa todos que estão também, Senhor, nos assistindo pela internet. Amém. Senhor, que o Senhor prepare os corações para receberem a tua palavra. Amém. E que a tua palavra, Senhor, ela possa promover uma mudança nas nossas vidas. Amém. E que nós saímos daqui cheios do teu Espírito. Amém. É o que te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos reunidos no dia em que o mundo comemora o Finados. É um dia que no passado era consagrado pelos pagãos para relembrar os espíritos desencarnados. Nós vamos estudar, por isso, o que a Bíblia tem a dizer sobre os mortos. Sabe que eu orei muito para que Deus desse o tema de hoje. Eu sempre oro para que Deus diga o que Ele quer. E hoje, na verdade, desde ontem eu orava e o tema não vinha, né? E até hoje eu estava ficando um pouco preocupado já, porque era sábado de madrugada e o tema ainda não tinha vindo. Mas Deus não faltou, Deus foi fiel. E Ele disse qual era o tema. O mundo precisa ser esclarecido quanto a qual é o estado dos mortos. E por quê? Porque muito medo existe, muita superstição existe, e pessoas que ficam escravas, cativas, justamente porque não conhecem a verdade. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já no livro de Gênesis, a Bíblia nos ensina como é que a vida do homem é composta. E é a partir dali que o Senhor nos ensina a descobrir o segredo da vida e o segredo da morte. Em Gênesis, no capítulo 2 e no verso 7, a Bíblia nos mostra como Deus formou Adão, nosso primeiro pai. Ela diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. A palavra fôlego é a tradução do hebraico ruá, que também é traduzido por espírito. Literalmente, Deus soprou o espírito de vida. Hoje nós oramos pedindo o Espírito de Deus, não é verdade? Porque o Espírito é o que dá vida. Ele dá a vida física e também dá a vida espiritual para aquele que aceita. Aí é uma diferença, veja, o espírito de vida física Deus dá para todas as pessoas.
O espírito de vida espiritual, ele dá para aquele que aceita, porque ele respeita o nosso direito de escolha. A pessoa pode escolher receber o espírito ou não escolher, não receber o espírito. O Senhor formou um boneco de barro, então veio do pó da terra. Ele soprou nos narizes desse boneco um fôlego de vida, e foi assim que o homem foi feito alma vivente. Tá aí o que ocorre então quando o homem morre. Vamos para Eclesiastes, no capítulo 12. Nós vimos que a vida veio pela união do barro, moldado por Deus, com o espírito de vida. Aqui em Eclesiastes, capítulo 12, o sábio Salomão, ele fala do homem se preparar para os dias da velhice e para a morte. Prova disso fica no verso 1, quando ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Ele está falando aqui das consequências da velhice. Começa a vir a surdez, você já começa a não ouvir bem, você começa a não enxergar bem, certo? Verso 5: como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa, ou à sua durável morada. Agora ele já começa a falar da morte. Até aqui ele vem falando das consequências da velhice: surdez, cegueira, perda de apetite, né? Perda de contentamento com a vida, com o cotidiano, etc. E agora ele está falando da morte. O homem se vai à sua eterna casa, ou, como tradução alternativa diz a Bíblia aqui, a sua durável morada. Aquela morada que não muda. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Quer dizer, a pessoa morreu, eles estão agora chorando pelo morto. Verso 6: antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Aqui nesse verso, todos esses comparativos são comparativos figurados da morte. Nós chamamos isso de símile. Símile é você comparar com alguma coisa, né? Então, a morte é como um cântaro quebrado, quer dizer, não serve mais, né? Ele perdeu agora a função e o sentido. E aí no verso 7 vem o que nos interessa. O pó, o que acontece com o pó? Volta à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então aí fecha o ciclo. Quando Deus cria o homem, ele pega o pó, o barro, ele molda um boneco e ele sopra no nariz o seu espírito. Então pó mais espírito, homem vivo. E agora é o contrário, certo? Deus retira o seu espírito e o homem torna o seu pó. Você leva a pessoa, o corpo do morto, para o cemitério, e alguns anos mais tarde não tem mais nada. Por quê? Ele apodreceu e o seu corpo virou adubo, literalmente, não é verdade? Então o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Daqui nós já conseguimos entender que o morto, ele não canta, o morto não fala, certo? O morto não perambula por aí. Por quê? Simplesmente o morto deixou de existir.
Uma pessoa é a união de corpo mais espírito, né? Corpo de barro e espírito de Deus. O espírito voltou para Deus, então acabou, né? E agora nós vemos várias evidências bíblicas disso. Por exemplo, no livro de Isaías, quando o rei Ezequias foi salvo da morte, em Isaías capítulo 38, Ezequias fez uma exclamação que se encontra ali no verso 18 em diante. Ele disse assim: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Então, ele estava agradecido porque não morreu, porque só os vivos podem louvar a Deus, então ele louvava a Deus. Os mortos não podem. Aí nós já vemos uma diferença marcante entre vivos e mortos. O Senhor Jesus, falando da morte, ele a comparou a um sono. Nós encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 11. Uma ocasião na qual o amigo de Jesus, Lázaro, ficou muito doente. João capítulo 11. No verso 11, diz que Jesus falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que se falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Jesus disse que Lázaro dormia, mas Lázaro estava como? Morto. Quando a pessoa dorme, ela está em um estado de inconsciência, correto? E é assim o estado dos mortos. Os mortos estão inconscientes, eles não sabem do que se passa à sua volta. E aqui, eu acredito que alguns dos que nos escutam, talvez principalmente por internet, podem estar com alguns questionamentos. Puxa, mas eu já ouvi determinada doutrina na qual os mortos se comunicavam com os vivos e na qual nós teríamos que fazer alguma coisa pelos mortos. Ora, a Bíblia está dizendo que os mortos estão inconscientes, e aqui nós começamos a entender alguns detalhes, né? Por exemplo, se os mortos estão inconscientes, adianta oferecer frutas para os mortos? Não, por quê? Porque eles não viram aquelas frutas, eles não cheiram aquelas frutas, e eles não comerão aquelas frutas. Ah, e as flores? Posso oferecer flores para os mortos? Bom, as flores podem embelezar o túmulo, mas o morto mesmo não vai ser beneficiado. Por quê? Porque o morto está inconsciente. Estando inconsciente, ele não vai cheirar, ele não vai ver aquelas flores. Ah, mas se eu não fizer, se eu não entregar, eu ouvi dizer que o Espírito vem, né, e vai me incomodar em casa. Será? A Bíblia o que diz sobre isso? Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Vamos ler desde o verso 4. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Quem é que vai guardar a tua casa? É o cão vivo. O leão é o leão, mas se estiver morto, né, não serve para nada. Verso 5: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento.
Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, o morto não tem parte em nada do que se faz debaixo do sol. Ele não visita a casa do vivo, ele não vem como alma penada, você não precisa ficar com medo disso, isso não vai acontecer, nem tampouco ele está lá no céu observando o que você está fazendo na terra. Às vezes nós nos deparamos com pessoas, né, que elas estão fazendo algo, daí olham para cima como se estivessem conversando com o morto e dizem: ah, olha, está vendo, né? O morto não está vendo nada. Ele não tem parte naquilo que se faz debaixo do sol. E aí a Bíblia, ela sepulta várias superstições que deixam as pessoas escravizadas pelo medo. Nós não precisamos acender a vela para o morto. Por quê? Porque o morto não vê. A vela não vai beneficiar o morto em absolutamente nada. Sabe, irmãos, conhecereis a verdade, diz a Bíblia, e a verdade vos libertará. Ela nos liberta de várias coisas, inclusive de gastar dinheiro em vão. Certo? Existem ocasiões, por exemplo, hoje, né? Quantos estão investindo? Pensando, não, mas eu vou agradar, né? Aí compra lá a flor, o vaso, né? Etc. E quando isso, na verdade, não vai produzir nenhum bem, nenhum benefício. Nesta ocasião, vale a pena nós comentarmos alguns outros costumes que nós vemos. Por exemplo, existem aqueles que se batizam pelos mortos. Talvez você já tenha ouvido falar dos mormons, né? Dizem que se batizam pelos mortos. Agora, será que isso é bíblico? Bom, se nós vimos que os mortos, até o seu amor, sua inveja já pereceram, os mortos não vão ser beneficiados com o batismo por eles, certo? Por quê? Porque eles estão inconscientes, eles não têm participação em nada, tudo o que eles tinham já pereceram. Pereceu, digo. Então, não há razão para se batizar pelos mortos. A história menciona que os pagãos tinham o costume de se batizar pelos mortos. E por quê? Porque justamente os pagãos, eles criam que os mortos estavam conscientes em algum lugar. E é por isso que eles se batizavam pelos mortos. Paulo menciona o costume pagão, mas não concordando com isso, não sancionando isso. Queria convidá-los a abrirem comigo o texto no qual Paulo fala isso, que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Onde o apóstolo está falando de alguns que não criam na ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Quem tinha essa crença de que não havia ressurreição? Os saduceus. Os saduceus, justamente. E é interessante que entre os judeus havia a crença de que não havia ressurreição dos mortos, e como nós vamos ver mais para frente, também estava entrando entre eles a crença de que uma vez as pessoas mortas, o espírito ficava em algum lugar vagando, a gente já vai ver. Tá? Mas os saduceus diziam que não havia ressurreição. E agora Paulo, escrevendo para a igreja que estava em Corinto, ele denuncia que essa doutrina dos saduceus estava ganhando entrada dentro da igreja apostólica. E aí Paulo vai argumentar agora. Verso 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então agora ele quer convencer os coríntios de que há ressurreição. E agora, entre os argumentos que ele põe, ele vai citar um costume pagão. E é aqui que nós queremos também
mencionar com vocês. Verso 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Paulo não está dizendo, nós nos batizamos pelos mortos. Nós da Igreja Apostólica, devemos nos batizar pelos mortos, de jeito nenhum. Né? Ele está falando o quê? Porque eles se batizam pelos mortos. Ele está mencionando um costume pagão. Os pagãos se batizavam pelos mortos. Então Paulo usa o próprio costume como argumento para dizer assim, olha, tem que ter ressurreição. Né? E isso está implícito porque mesmo os pagãos que não têm a nossa fé se batizam pelos mortos. É sinal de que eles têm alguma fé de que os mortos vão ressuscitar. Certo? Senão eles não fariam isso. É isso que ele está comentando, mas ele não está dizendo que nós devemos nos batizar pelos mortos. Até porque a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Ninguém pode se salvar pelo outro ou fazer algo em lugar do outro para ele ser uma espécie de co-salvador do outro. Abram comigo em Romanos capítulo 14, verso 12. Olha o que diz lá. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, se o meu parente faleceu, bom, a história dele, ele vai prestar contas do que ele fez para Deus. Nada do que eu faça vai interferir nisso. A prestação de contas é individual, não é coletiva. E em Hebreus capítulo 9, verso 27, a Bíblia fala que é nesta vida que nós decidimos o nosso destino. Hebreus capítulo 9, verso 27. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Na doutrina católica ensina-se que as criancinhas quando morreram vão para onde? Vão para o céu, né? Aí também existem aqueles que morrem e vão para o limbo, aqueles que morrem vão para o purgatório, certo? E aí lá estando, você aqui na terra faz uma missa de sétimo dia, você faz alguma coisa para que eles subam de degrau, saiam de um lugar para outro. Bom, nós vimos pela Bíblia que os mortos estão inconscientes, certo? O espírito, o poder que dá a vida a eles está com Deus novamente, e o corpo desapareceu, apodreceu. Então eles não estão em lugar nenhum, não estão vagando, eles estão aguardando. E não estando eles em lugar nenhum, não há sentido nós fazermos algo por eles, compreendem? Então adianta pagar para o padre a missa de sétimo dia? Não, você está investindo dinheiro em algo em vão, né? Adianta você fazer, mas eu vou fazer então um conjunto aqui vou pagar algumas promessas, né, para o morto subir de estágio. Também não. Ou seja, sabe, Deus vai nos libertando de gastar dinheiro com o que não vai produzir um efeito prático. E aí você vai economizando para você investir com quem? Com os vivos. Olha, eu me lembro de uma tia minha, ela perdeu a mãe e ela teve que assim fazer o enterro às pressas. Essa mãe já estava agonizando fazia 2 anos, estava na cama, já não abria os olhos, não falava, sabe, né? Quando a pessoa vai definhando assim. Era uma situação triste. Eu conheci ela, a Rosinha, a Dona Tânia, muito querida por sinal. E aí aconteceu que de repente nós ouvimos aquela notícia, claro, uma notícia já esperada, porque naquela situação esperava-se a qualquer momento. E aí tiveram que correr, e aí o orçamento estava curto, e ela não quis gastar muito
na capela mortuária. Então ela pagou para ficar um período pequeno, sendo que então no mesmo dia, ali 5 da tarde, já tinham que sepultar. E ela estava preocupada, ali angustiada, pensando, puxa, mas será que eu estou fazendo certo? Porque é a minha mãe, e aí eu já estou querendo que as pessoas vejam rapidamente e a gente enterre. E aí foi quando Deus me deu uma palavra para confortá-la com base na verdade bíblica. Eu disse, tia, tudo que vocês podiam fazer por ela, vocês já fizeram enquanto ela estava viva. E naquela hora vocês precisavam ver a expressão da minha tia. Ai, muito obrigado. Sempre uma palavra boa, né? Que a gente tinha que ouvir bem agora. Nossa, é verdade mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertou ela daquele fardo. Ela estava se sentindo culpada porque ela não estava se endividando mais para deixar ali o corpo morto mais tempo naquela capela. Para economizar um pouquinho, porque você sabe, né? Quem já perdeu um ente querido sabe como é. Tem que pagar caixão, né? Tem uma série de outras coisas e as despesas são altas. E ela estava economizando naquele momento, sendo que ela tinha gasto 2 anos com a sua mãe. Médico, hospital, horas ali. Ela fez o que ela pôde pela mãe. Ora, com certeza a mãe estava agradecida. Enquanto a mãe estava viva, ficou agradecida por aquilo que ela fez, certo? E Deus estava honrado com aquilo que ela fez também. Diz a Bíblia, honra a teu pai e a tua mãe. Ela fez o que podia. E agora era descansar em Deus. Sabe, isso fica de lição, inclusive, para nós. Você tem pessoas que precisam da tua atenção, pessoas que precisam do teu carinho, do teu apoio. Então dê tudo isso enquanto elas estão vivas. Porque agora elas podem ficar agradecidas, agora elas podem sorrir para você, agora elas podem se alegrar. Porque quando elas falecerem, já é tarde. E se acontecer de você que nos assiste pela internet, você se sentir culpado porque não honrou devidamente um ente querido enquanto estava vivo, bom, peça perdão a Deus, que Deus é misericordioso, Deus é grande em beneficência e certamente Ele te perdoa. E a partir daqui, peça poder a Ele para fazer diferente. Agarre-se na mão de Jesus e agora respeite e dê honra a quem tem honra enquanto está vivo. Porque é agora que nós podemos fazer alguma coisa por eles. Antes de concluir, irmãos, queria comentar sobre aquela outra crença que estava entrando já no meio da igreja judaica, uma crença a qual Jesus usou para transmitir o ensino. O ensino é o mesmo que nós comentamos agora, de que é nesta vida, enquanto nós estamos vivos, é que nós decidimos o nosso destino. Quando a vida acaba, então já está selado. Jesus, em Lucas capítulo 16, ele formulou, ele disse uma parábola, fazendo uso de uma crença popular, uma crendice popular. Não era uma doutrina bíblica, como nós já vimos, em relação aos mortos. Nós já vimos, os mortos nada sabem, os mortos não existem, hoje como pessoas, certo? E eles aguardam a ressurreição. Mas cria-se que os mortos ficavam vagando em algum lugar. Então Jesus usou a crendice popular para dar um ensinamento. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Ele diz, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão,
Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, vocês veem que não tem nada novo debaixo do sol. Naquela época, já existiam aqueles que criam que o morto, quando morria, caía no inferno, que ficava nas chamas de fogo, em tormentos ali, correto? E agora Jesus, embora soubesse que não havia amparo bíblico para isso, ele usou essa crença popular para dar um ensino. Qual que era o ensino? O ensino de Rico e Lázaro era: o rico poderia ter feito o bem enquanto estava vivo. Depois que morreu, aquele que fez o mal estava com a sua sorte selada, e aquele que fez o bem estava com a sua sorte selada. E ele diz que havia um abismo entre ambos. E um não podia passar daqui para lá, e o outro não podia passar de cá para lá. Ou seja, até morrer, você pode decidir, você pode se arrepender, você pode buscar a Jesus. Mas depois de morrer já é tarde. Por isso que é bom nós estarmos sempre em dia com Deus. Porque nós nunca sabemos quando é que chegará a nossa hora. Não é verdade? E quando nós formos chamados, se formos chamados ao descanso, que bom será se estivermos com Jesus. Não é verdade? E outra verdade é ensinada aqui, veja, porque na parábola Jesus diz que o rico pede a Abraão para que alguém vá dos mortos falar com os que estão vivos. Olha, que o morto vá lá e diga a eles o que é que eles têm que fazer. E Jesus falou: não. Aliás, Abraão disse na parábola: não. Nenhum morto vai ser enviado para se comunicar com os vivos. Os vivos, eles já têm a Bíblia na mão. Eles têm Moisés e os profetas. A Bíblia, o Antigo Testamento, era dividido em partes. Então, quando eles queriam se referir a todo o Antigo Testamento, a toda a Bíblia na época, eles falavam Moisés e os profetas. Moisés eram os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. E os profetas, os demais livros. Então, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a Bíblia na mão. Se eles quiserem dar ouvidos à palavra de Deus, se eles quiserem estudar a Bíblia, se eles quiserem fazer dela o seu guia para o céu, amém, eles podem fazer. Mas se eles não quiserem, nem que fosse possível um morto falar com eles, eles não iam aceitar a verdade. Deus não vai dar outra coisa para nós, além da sua própria palavra, que Ele já deu. A palavra é o instrumento que nos deve convencer. O sonho não pode estar em cima da palavra. A palavra daquele que foi no púlpito dizendo que era profeta não pode estar por cima da palavra de Deus. A palavra daquele que diz que foi lá no centro espírita e aí escutou um morto falando não pode estar acima da palavra de Deus. Até porque nós vimos, a Bíblia diz, os mortos não falam conosco. Então, quando alguém vai lá na mesa branca ou no candomblé, na mesa magia negra, etc., não é o morto que está falando com ele. Eles chamam de as entidades. Essas entidades são os anjos caídos. Por que sabemos? Ora, porque eles vêm com o propósito de nos enganar. Eles é que se fazem passar por aqueles que a Bíblia diz estarem dormindo. Entende? Então, a Bíblia condena o espiritismo? Sim, a Bíblia condena as práticas espiritistas, sim. A Bíblia condena a comunicação com os mortos. Ah, isso é palavra do pastor, o pastor é preconceituoso. Olha, eu vou dizer para você, eu tenho gente na minha família que é espírita. Eu não tenho nada contra alguém que é espírita. Contra a pessoa eu não tenho, em absoluto.
nós devemos amar todas as pessoas, não é verdade? Amém? Inclusive, se já vieram aqui espíritas, amém? Todos são bem-vindos. Podem vir aqui participar do banquete da palavra de Deus. Né? Agora, aprovar a prática do Espiritismo, aí já é uma coisa diferente. Não é verdade? A Bíblia fala que nós não devemos ter entre nós aquele que consulta os mortos, certo? Este verso não estava aqui previsto na mensagem, mas eu quero procurar para que nós possamos ler juntos aqui, ó, ler Deuteronômio capítulo 18. Olha só o conselho que Deus deu para Israel e para os crentes de hoje. Deuteronômio 18, a partir do verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Não haverá entre o povo de Deus aquele que consulte os mortos. Atenção, vocês que nos assistem em Moçambique, né, vocês que estão na África, que dizem, olha, o fulano foi consultar a tradição, ou o Zione. Essas práticas são condenadas por Deus. Por quê? Porque quando alguém diz que vai consultar os mortos, quem aparece como sendo morto é, na verdade, um anjo caído. É aquele anjo que quer te levar para perder a tua vida eterna. Então não vá lá. Fique longe, fique distante. Tá bem? Por quê? Porque Deus, Ele está interessado na tua salvação. Não vá naquele lugar. Ok? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não vai se colocar no terreno do inimigo. Deus não quer. E se você hoje está nesta prática, peça ajuda a Jesus e saia desta prática. Porque esta prática não vai te levar para a vida eterna. Pelo contrário, ela vai te levar para a condenação. E no livro de Apocalipse, vamos abrir em Apocalipse, a revelação para os últimos dias, a Bíblia diz que todos aqueles feiticeiros, todos os que consultam os mortos, a sua parte será no lago que lá arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, verso 8, veja. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, feiticeiro a Bíblia menciona como sendo todo aquele que consulta os mortos, feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Atenção, você que é pai, você que é mãe, e o teu filhinho tem o livrinho do Harry Potter, em casa. Harry Potter é um feiticeiro menino. Os feiticeiros vão arder no lago de fogo, está aqui. Então, sabe, o feiticeiro é aquele que consulta o anjo caído. Então, se você tem esse livro, por amor do teu filho e da tua filha, queime esse livro, leve ele embora. Por quê? Porque ele não vai contribuir. Entende? Aqui nós não estamos querendo ser sectários nem nada, mas nós estamos aqui numa conversa franca, aberta com você, falando do que você precisa fazer para se salvar, certo? Então, não vamos deixar porta aberta para o inimigo. Né? Sabe, nós temos que evitar nos colocar no terreno estranho, no terreno inimigo. E para fechar a mensagem de hoje, nós queríamos dar aqui uma evidência bíblica de que quem consulta os mortos, na verdade, está consultando o anjo caído, ou seja, o demônio.
Isso não é palavra minha, tá? E para que não fique só no que eu falei, vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 28. Conta a história de Saul. A triste história daquele rei desobediente que se rebelou contra Deus, e aí o Espírito de Deus o abandonou, porque ele rejeitou o Espírito de Deus, e aí os demônios começaram a trabalhar com ele. 1 Samuel capítulo 28, no verso 3, diz que já Samuel era morto, o profeta Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, todos aqueles que consultavam os mortos. E acamparam-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Será que Deus não respondeu porque Deus odiava Saul? Não. É porque, sabe, de Deus não se zomba. Fazia anos que Deus estava tentando falar com Saul, Saul nunca quis ouvir. E agora Saul, ele quis consultar a Deus não para saber a sua vontade e obedecer, mas para continuar fazendo a sua própria vontade como ele sempre tinha feito. E aí, de Deus, não se zomba. A resposta de Deus foi o silêncio. Por isso, ninguém abuse da misericórdia de Deus, sabe? Abusar é, a pessoa não quer ouvir a Deus, quer seguir o teu próprio caminho, sabe que está errado, sempre faz o seu próprio caminho. Isso é perigoso. No verso 7, então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Aqui fica claro, né, que Saul não queria nada com Deus. Na verdade, ele até diz, tá bom, Deus não me responde, vou consultar a outra. Né? Verso 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele, e com ele 2 homens. E de noite vieram uma mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas o braço a minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E ele disse, faze-me subir a Samuel. Interessante, né? Ela falou, a quem te farei subir? Subir da terra. Ora, não ia ser nada de Deus, né? Porque Deus está no céu, os seus anjos estão no céu. Então subir da terra não podia ser de Deus. E aí, no verso 12, diz, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Ela viu Samuel mesmo? Não. Quem que ela viu? Alguém se fazendo passar por Samuel, porque o Samuel morto estava inconsciente, ele não tinha parte alguma naquilo que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Então, o falso Samuel, o demônio, ela gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, verso 13, não temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. O Deus é quem ela servia, né? E ela fala deuses no plural, claro que não pode ser o Deus vivo e verdadeiro, que é único. Tinha que ser o demônio.
Verso 14. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel, no caso o demônio, se fazendo passar por Samuel, disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito o teu inimigo? Deus é inimigo de alguém? Não, essa é a mentira. O pai da mentira apareceu ali para Saul. Verso 17. Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele. Irmãos, se Saul tivesse se encontrado com Jesus, como é que ele sairia do encontro? Feliz, aliviado, revigorado, não é assim? Agora, quando ele foi falar com o inimigo, ele saiu como? Para baixo. Vocês podem notar, as pessoas que vivem fazendo trabalho de macumba, elas vão lá na mesa branca para fazer um cair e ele pegar o posto do outro. As pessoas nunca estão bem. Sempre tem alguma coisa que não anda bem na vida delas. Por quê? Porque o diabo, ele não quer abençoar ninguém, ele quer destruir. O que aconteceu aqui dá o exemplo vivo do que ele faz com as pessoas, sabe? Por isso, nós devemos evitar qualquer espécie de contato com os mortos. A Bíblia condena a macumba, candomblé, o espiritismo, a mesa branca, a mesa negra, qualquer tipo de mesa que possa existir, qualquer contato com os mortos. Foi bem colocado aqui a magia também, que a pessoa diz que faz e aparece e tal. Nós vimos uma época, David Copperfield, que passava lá no Fantástico. Irmãos, Circo do Sol, o cristão não deve ir nesses lugares. Mas esse pastor fica falando contra as pessoas, cada um tem a sua liberdade. Eu respeito, todos têm liberdade de ir aonde quiserem. Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Certo? Deus me permite? Claro que Ele permite. Ele não obriga ninguém a seguir o seu caminho. Só que Ele fala claramente: olha, o caminho da felicidade é esse aqui. O caminho da felicidade não vai mudar porque você acha que a felicidade está em outro lugar. Você não enxerga como eu enxergo, diz Deus. E aí, Ele espera que nós entremos pelo caminho certo. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada. Esta verdade precisa ser gravada em nossas mentes, para que nós não sejamos vencidos pelo inimigo. E aqui fica um apelo do céu para nós. Quem deseja hoje tomar esta palavra como verdade e seguir no caminho do Senhor, deixa eu ver as mãos. Amém. Vamos evitar todo o caminho mau, todo o caminho do inimigo, porque aí estará a nossa segurança. Amém? Amém. Quero orar por cada um de vocês. Vamos orar e pedir a Deus que grave esta verdade em nossos corações. Senhor nosso Deus, nesta época em que tanto tem se insistido na doutrina de comunicar-se com os mortos, nesta época em que até na novela da Globo, Senhor, estão colocando ali o budismo, que também prega a comunicação com os mortos, Senhor.
tantas religiões orientais e todas elas. Senhor, todas estas coisas são só doutrinas de homens, Senhor. Posso dizer isso não porque eu penso, mas nós estivemos estudando a Tua palavra agora e conseguimos ver. Ô Senhor, guarda cada um. Guarda cada um de nós, Senhor, destas influências, para que nós não sejamos desviados do caminho. O Senhor disse que a prática da comunicação com os mortos é abominação a Ti. E se o Senhor falou isso, é porque o Senhor quer evitar que nós fiquemos falando com o nosso pior inimigo. Eva falou com o inimigo, Senhor, e aí está a consequência. Nós perdemos o jardim do Éden. Ó Senhor, dá-nos sabedoria e força para que nós nos desviemos sempre destes caminhos. Amém. E andemos na Tua verdade. Que esperemos, Senhor, que o Senhor traga os mortos à vida quando o Senhor Jesus vier nas nuvens dos céus. Amém. Aí sim, Senhor, poderemos comemorar. Porque nós não precisamos ser ignorantes. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o Senhor diz que quando o Senhor Jesus vier nas nuvens do céu, então será ressoada a voz da trombeta e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Amém. Ó Senhor, que nós estejamos reunidos com eles para nos encontrarmos contigo naquele dia. Amém. Senhor, guia cada um que nos assiste também pela internet. Que possa ele também ou ela tomar a decisão de fechar a porta da sua alma às influências destes ensinos falsos. Amém, Senhor. Senhor, e guia todos na luz da Tua verdade. Amém, Senhor. Te rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final da nossa programação e queremos convidar a você que nos assiste pela internet a seguir nos acompanhando. Mas antes disso, eu queria deixar um último apelo a você. Nós estamos num momento em que passa uma novela na Globo que promove o budismo. O budismo é uma doutrina religiosa que também, entre outras coisas, ensina a comunicação com os mortos, ensina a imortalidade da alma. Essa doutrina é condenada na palavra de Deus, nós vimos aqui hoje. A Bíblia diz que os mortos não sabem nada. Portanto, guarde você e a sua família, você que tem televisão em casa, busque outros programas. Não assista a esta novela. Não porque eu tenho alguma coisa contra os atores, contra o diretor da novela ou contra a emissora. Não tenho nada contra a emissora ou estas pessoas. Mas nós devemos ter sabedoria para guardarmos a nossa alma daquilo que não é correto. Então guarde a tua alma. Amém? Te convido a continuar nos acompanhando nas outras mensagens. Nós estaremos transmitindo ao vivo, quarta-feira, a partir de 8h20 da noite, horário de Brasília. Lembre-se que estamos no horário de verão. E também, ao próximo sábado, às 10h30 da manhã. As transmissões se dão sempre por meio do nosso canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final, e também pelo site advertenciafinal.com.br. Você que está em Curitiba e região, te convidamos para acompanhar-nos na CNT Canal 6, todos os dias 3:45 da tarde, no programa Advertência Final. E você que está em qualquer outro lugar do mundo, acompanhe o programa que também é colocado no nosso canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Feche os seus olhos, vamos invocar uma bênção do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Você que pediu o folheto sobre o estado dos mortos, tem o privilégio de agora estar entregando nesta tarde, porque é um dia onde as pessoas vão aos cemitérios. E você que não tem, por favor, solicite o folheto
que tem o título Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Tenho certeza de que este folheto vai fazer muito bem a várias pessoas. Ele fala, resumidamente, do tema que abordamos na mensagem de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Vamos, sim. Vamos dar um testemunho, que a Inês mandou uma mensagem que ela já fez